Então, vamos lá. Questão 5 da lista 7. Tá? Você tem... Vou explicar de novo até para fixar também, né, na cabeça de vocês isso. Você tem duas placas paralelas. Na verdade, essa aqui, gente, essa primeira parte aqui, é só para ele ensinando como é que você calcula a capacitância de duas placas paralelas. Tá? Que eu ensinei para vocês lá na aula de teoria. Tá? E por isso ele fala, baseado nisso, aí ele fala, considere a configuração da figura 1. Ele é constituído de uma bateria, né, uma fonte, e 3 placas paralelas condutoras, de espessura não desprezível. Isso é equivalente a uma combinação de 2 capacitores. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, só repetindo, essa placa D é uma placa assim, essa placa I é uma placa assim, né, com espessura, como vocês podem ver. E aqui, essa placa é a placa D, essa placa é a placa I, e essa placa aqui é a placa E. Tá? E isso aqui, gente, equivale, que ele está falando, a uma combinação de um capacitor com outro capacitor aqui, de 2 capacitores em série, tá? Conectado a uma bateria. Ele fala que é para ser considerado desse jeito. Isso aqui é C1 e aqui C2, por exemplo. Onde isso aqui, esse cara aqui é a placa D, esse cara aqui é o lado esquerdo da placa I, que é isso aqui, e esse cara aqui é o lado direito da placa I, que é esse cara aqui. E esse aqui é a placa E. E como eu expliquei para vocês, gente, como isso aqui é uma placa condutora, né? Esse meio, você tem o seguinte, você tem a placa I aqui, você tem esse meio que é condutor, né? E você tem o lado direito da placa I aqui, assim. Eu posso representar isso circuitalmente por um fio condutor. Um fio condutor nada mais é do que um meio condutor, tá? Então, a mesma coisa, representei isso aqui por um fio. Aí virou o H, que eu falei para vocês, tá? Com essa figura aqui, que é o H, esse H aqui. Beleza? E aí, ele fala para a gente entender dessa forma, né? Esse rachurado aqui, essa figura 1, você tem, então, 2 capacitores em série e eles estão num meio dielétrico, tá? Não está no vácuo, você tem uma cara rachurada aqui. Então, você tem um dielétrico. Tá? A figura 2, se vocês perceberem, ele não tem, a fonte não está mais conectada nos capacitores. A fase 1, que ele fala, né, que as placas estão inicialmente descarregadas, ou seja, não tem energia, quando eu conecto os capacitores, que são armazenadores de energia, a uma fonte que fornece energia, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser... Cadê eu aqui? O resultado vai ser a energização do capacitor, uma fonte que fornece energia para capacitores que não têm energia. O que vai acontecer? Vai acontecer de ter a energia armazenada no capacitor. Aí, quando eu abro a chave, né, que é o que representa isso aqui, ele abriu a chave, ou seja, desligou a bateria, desligou a fonte, tá? E retirou o dielétrico. Você vê que isso aqui não está mais rachurado agora, tá? E aí cai naquele tópico, alterando a capacitância com a bateria desligada. O que acontece? E depois ele pega, tá? Aqui você vai ter uma diminuição de energia, já vai ver isso acontecendo. Aí depois ele pega esses 2 capacitores, né, que formam um capacitor equivalente, que é exatamente esse D e esse E aqui, né? Pensando no capacitor equivalente aqui. Ele conecta essas 2 placas aqui, né? Você não tem mais agora essa fonte. O que você tem agora são esses 2 capacitores conectados a uma resistência. É isso aqui. Mas na fase 3, na figura 3 aqui, né, o que está acontecendo? Esses 2 capacitores, eles vieram lá da fase 1 com energia. Quando eu conecto esses 2 capacitores que fornecem energia, que vão fornecer energia nessa fase, né, a uma resistência, seria análogo ao que eu falei para vocês lá durante a aula de circuito RC. Quando você desconecta o teu celular da fonte, você primeiro conecta na fonte, a energia vai aumentar. Depois você desconecta, o que vai acontecer? Dessa vez o Manuel não erra, né, Manuel? Quando você desconecta, o que vai acontecer com a energia? Não vai crescer, né? Vai diminuir, obviamente. Tá? Então, é isso que está acontecendo fisicamente nessas 3 fases, tá? Esses têm que entender para poder resolver a questão. Aí, no primeiro item, ele pede o seguinte:
As placas D e E são conectadas à bateria como forma a figura 1, né? Já expliquei para vocês. A carga elétrica com os sinais das placas D, I e E. Gente, você tem essa configuração. Você tem uma fonte conectada aos dois capacitores. Como é que eu faço para calcular a carga do capacitor? A carga de um capacitor é a capacitância vezes a diferença de potencial dele. Botando os subscritos certos, é isso aqui. Só que eu pergunto para vocês, gente. Eu posso afirmar, eu posso pôr aqui direto o valor do Epsilon, que vale 10 volts? Ou não? O que vocês acham? Não, Por quê? porque eu tenho 2 capacitores em série, não um só. Né? Existe um jeito mais fácil de falar o que você falou. Eu entendi isso que quis dizer. Tá? Mas se você fizer a lei das malhas aqui, o que vai falar para vocês a lei das malhas? Epsilon é igual a delta VC1 mais delta VC2. Então, eu não posso... Que pariu. Então, eu não posso afirmar, tá, que o delta VC1 é igual a epsilon. A lei das malhas não me permite fazer isso. Por isso que a gente vai trabalhar com o que, então? Com o equivalente. Isso aqui, na verdade, gente, é isso aqui. Por que eu trabalho com o equivalente? Porque se eu fizer com sec, né? Porque se eu fizer a lei das malhas aqui agora, eu consigo... Caralho. Deixa eu fechar aqui. O professor está mandando mensagem aqui no Skype agora. Agora eu resolvi responder. Se eu fizer a lei das malhas aqui, eu vou ter epsilon igual a delta VSEC. Só que o que é o delta VSEC, gente? O delta VSEC é o QSEC vezes o SEC. O epsilon eu tenho. É isso? Mentira, errei na fórmula. É sobre SEC. Eita. Delta VC, Q sobre SEC aqui. Dividido. Só que aqui, o que a gente tem, gente? A gente tem esse cara aqui, tá? E aí eu tenho que dar um jeito de calcular o SEC. Como é que eu calculo o SEC de caras em série? É produto sobre soma, lembra que é o contrário da resistência. Só que antes disso, gente, tem que calcular as capacitâncias, né? Porque eu não tenho as capacitâncias ainda. As capacitâncias é dado por εA sobre D. Aí lembra que eu comentei do erro que a maioria cometeu aqui, na hora de calcular a capacitância? O que o cara fez? C. O C1 e o C2 são iguais, tá, gente? Então eu vou calcular C só. O que ele fez? Quanto que ele botou aqui no epsilon, gente? Ele botou o valor da DDP, né? O 10. O cara botou 10, irmão. Tu faria isso também com certeza. Aí já era. É a questão inteira zero. É a questão inteira zero. Porque o cara só associa a letra, o cara não entende. Esse epsilon, gente, é a permissividade do meio. Ela é dada por K vezes epsilon zero. Vezes a área, dividido por D. Quanto que é o K? 8. O epsilon zero. 9 vezes 10 é menos 12. A área. Cuidado, tá, gente? Cuidado com as unidades. Está em centímetro quadrado. Tem que passar para metro quadrado. Tá? Centímetro para metro é 10 a menos 2. Centímetro para metro, né? Tem metro e decímetro de centímetro. 1 centímetro vale 10 a menos 2 metros. Só que como você tem centímetro quadrado, você tem que levar isso aqui ao quadrado também. Então, 100 centímetros quadrados é igual a 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Então, isso aqui vai ficar 100 vezes 10 a menos 4, que dá 10 a menos 2. Dividido pela distância. Quanto que vale a distância? Cadê? 1 milímetro. 1 milímetro é 10 a menos 3. Aí tu faz esses cálculos aqui e você vai achar a capacitância, tá? Caguei. A capacitância agora vale quanto? Eu vou falar que isso aqui é um número conhecido, tá, gente? Não estou a fim de fazer conta, mas isso aqui é um número conhecido e dá C1, tá? E eu conheço esse número.
E eu sei que C1 é igual a C2. Porque ele fala que é tudo igual. Tá? Então, eu consegui já calcular a capacitância. Com essa capacitância, como é que eu calculo o equivalente? Como os dois são iguais, eu não preciso fazer produto sobre soma. Basta eu pegar 1 e dividir por 2. Então, quanto vai ser meu SEC? Pega 1 e divide por 2. Como o C1 é conhecido, você descobre o SEC. Com isso, você descobre o QSEC. Com isso, você consegue descobrir esse cara. QSEC. Eu descobri a carga do equivalente. Eu preciso descobrir a carga de quem? Dos caras que gerou o equivalente, né? E para isso, eu preciso descobrir esse cara aqui, ó. Eu preciso descobrir a carga do C1 e a carga do C2. E aí você tem que saber fazer a volta. Qual é a volta aqui, gente? Como é que é a volta para o capacitor? O que é igual? A carga. A carga é igual. Como esse SEC veio de dois caras em série, a carga do equivalente é igual à carga deles. Então, no momento que você calcula esse amarelo, você já sabe o que é C1, você já sabe o que é C2. Já acaba de descobrir ele, tá? Fácil dessa forma. Deixa eu puxar aqui para o lado. Fácil desse jeito. Só que ele pede, gente, para você calcular com os sinais. Aí você tem que lembrar da polarização. Como é que fica essa placa aqui, gente? Essa placa aqui. Se ela está conectada ao polo positivo da fonte, isso aqui fica positivo. Se esse cara está conectado ao polo negativo da fonte, que eu já expliquei para vocês, essa placa que está conectada, então aqui fica negativa. Então, a carga do C1 é positiva e a carga da placa C2 ela é negativa. E a carga do H? Quanto que vai dar? Como esses caras são condutores, tá, gente? Eles vão por... Aí, como é que é o nome agora? Por indução, induzir a mesma quantidade de carga para essa placa aqui. Esse lado aqui, ó, da placa, ela vai induzir a mesma quantidade de carga desse lado, só que com o sinal trocado. Então, aqui fica menos. E aqui é exatamente a mesma coisa, mais. Como essa carga aqui, ó, como essa carga é igual a essa, pelo que eu tirei aqui, né? Então, essas cargas aqui também vão ser iguais. Por indução, né? E aí, quanto que vai dar a carga total na placa I? 0. Quando você soma essa placa com esse lado com o outro, a carga total dá 0. Tá? Toda placa, todo o H, gente, sempre que vocês virem o H, a carga total é 0. Tá? Beleza, galera? Foi esse item? Eu devo passar uns 10 minutinhos aí, tá? Porque a gente começou nossa aula hoje, foi 9h20, que o pessoal chegou bastante atrasado aí. Tá? Eu também conversei um pouco com o pessoal antes. Então, eu devo passar uns 10 minutinhos aí para compensar isso, para a gente conseguir resolver essa questão pelo menos. Então, item A foi. Item B, calcule a energia armazenada total na região entre as placas. Quando ele fala região entre as placas, gente, ele quer em tudo isso aqui, ó. Ele quer em tudo isso. Ou seja, ele quer energia total armazenada. Qual vai ser a energia total armazenada? A energia total armazenada nada mais é do que a energia no capacitor C1 mais a energia no capacitor C2. Tá? Como é que você calcula a energia? Tem várias formas de você calcular a energia. Ou você pode fazer... Qual que é o C1? Você pode fazer C1 vezes ΔV C1 ao quadrado sobre 2. E o C2 é igual a C2 ΔV C2 ao quadrado sobre 2. E aí você soma. Para isso, você precisa achar ΔV C1. Só que é fácil, né? Como eu já calculei no item A, eu já obtive o QC1 e já obtive também o QC2. Como é que você calcula o ΔVC1, então? ΔVC1 é só você fazer o QC1 sobre C1. Como você já sabe o QC1, você sabe o C1 também. Você já sabe o C1 porque você já calculou e descobriu o QC1 no item A.
você consegue descobrir o ΔVC1. Fazendo a mesma conta, fazendo o mesmo procedimento para o ΔVC2, que vai ser exatamente igual, tá? Eles vão ter a mesma diferença de potencial. Por quê? Eles vão ter a mesma diferença de potencial. Porque a capacitância é igual porque o enunciado está falando. Se a capacitância, olha aqui, gente, Q igual a C ΔV. A capacitância é igual para ambos porque a questão está falando que é igual. E a carga também é igual, só que por que a carga é igual? Porque eles estão em série. O que vai acontecer, então? Se esse cara é igual porque está em série e esse cara é igual porque a questão está falando, o ΔV, o que vai acontecer com o ΔV? Vai ser igual para os dois. Se pela lei das malhas, aqui eu tenho que ε igual a ΔVC1 mais ΔVC2, quanto que vai para cada um, gente? Qual vai ser o ΔV de cada um? Hein, galera? Eu me perdi, Ricardo. Se Tá na perderam equação em aonde? vermelho. Eu fiz a lei das malhas aqui. Tá. Vamos lá, de novo. Repetir de novo. Vocês já estão dormindo já. Vocês entenderam? A capacitância é igual. Eu quero achar o ΔV. Vocês podem fazer dessa forma que eu ensinei para vocês agora há pouco, ou podem ser um pouco mais inteligentes, aproveitando a particularização dessa questão. Qual é a particularização? Ele fala que as capacitâncias são iguais. Tá? Então, se a capacitância é igual, gente, você tem que esse parâmetro aqui, ó, é igual para os dois. A carga eu sei que é igual para os dois, tanto para esse capacitor como para esse, porque está em série. Se a carga é igual porque está em série e a capacitância é igual porque a particularização da questão, o que você consegue concluir, gente? Que o ΔV vai ser o quê? Para os dois. Os ΔVs vão ser iguais também, não vão? Dá para concluir isso, não dá, gente? Acho que dá, né? Sim, sim. Né? E aí, quanto é que vai valer cada um? Sem fazer conta. Quanto vai valer ΔVC1 e quanto vai valer ΔVC2? 5. 5. 5, porra. Nem preciso fazer conta. Os dois valem 5. Então, esse cara é conhecido, esse cara agora é conhecido também, esse cara é conhecido, esse cara agora é conhecido também. Se tira as duas, se tira a energia. Qual vai ser a energia total, então? A soma das duas. Beleza? Beleza. Foi. Foi todo mundo essa questão? Esse item? Aí eu vou pegar uma cola, tá? Deixa eu ver quanto que deu aqui. 1,8 vezes 10 a menos 8. Então, essa foi a energia. Vamos lá agora ver se vocês estão preparados. A bateria é removida e a seguir os meios dielétricos entre as placas são substituídos pelo vácuo, conforme mostra a figura 2. Então, vamos lá. Vocês têm... Vamos lá. Vocês têm isso aqui, gente. Um capacitor, outro capacitor. Fonte igual a 10. Aqui, isso aqui vale 5. Porra. Deixa eu botar outra cor. Isso aqui vale 5 volts. E isso aqui também vale 5 volts. Foi o que a gente viu agora. Isso no final da fase 1. O que aconteceu na fase 2, gente? Ele alterou a capacitância porque retirou o dielétrico. Ele alterou a capacitância com a bateria o quê? Desligada. Primeira pergunta. Ele aumentou ou diminuiu a capacitância, gente? Hein? Ele retirou o dielétrico. O dielétrico vale 8. Se ele retira o dielétrico, ele aumenta ou diminui a capacitância? Diminui. Tô diminuindo. Diminui a capacitância, tá? Óbvio. Diminuiu a capacitância. Já conseguiu matar uma coisa. Ele fez isso com a bateria desligada ou com a bateria ligada? Desligado. Claro, né? Com a bateria desligada. Com a bateria desligada, o que é que se mantém?
A carga que se mantém. A carga que se mantém. Então, aí você pega a tabelinha. Monta a tua própria tabela. 1, 2, 3, 4. Tá. A capacitância no final da fase 1 valia um valor lá que eu não calculei, tá? Mas vou falar que vale C1. Quanto que vai valer aqui? Isso aqui é na fase 1, no final da fase 1, ou no início da fase 2, tá? E esse aqui é no final da fase 2. Depois que ele faz a alteração. Então, você tem que tirar os valores depois. No valor inicial valia C1, sei lá quanto que dava. Você tinha uma carga C1, que era aqui C1. Estou fazendo só para o C1, tá? Vai ser a mesma coisa, a analogia vai ser a mesma para o C2. E você tinha ΔV C1. E você tinha uma energia, o C1. O que aconteceu? Ele retirou de elétrico. Então, esse cara aqui passa a ser quanto? C1 sobre K. Você divide por 8, o C1, que a capacitância diminuiu. Como foi feito com a bateria desligada, a carga se manteve. O que acontece com a diferença de potencial? Aumenta? Aumenta, né? Aumenta ou diminui? Aumenta. Por quê? Regra de proporção. Q igual a C ΔV. Se esse cara aqui, gente, se esse cara diminui e esse cara se manteve, o que acontece com a diferença de potencial? Tem que aumentar. Óbvio que aumenta, né, gente? Aumenta quantas vezes? Quantas vezes a capacitância diminuiu? É inversamente proporcional. Quanto que valia? Quanto que valia cada diferença de potencial entre as placas? Por exemplo, essa placa DI valia quanto? 5 volts. Quanto vai valer agora? 40. Porque, ó, você aqui, gente, K igual a 8, tá vendo? Você retira o dielétrico, você diminui 8 vezes a capacitância. Então, você aumenta a DDP 8 vezes. Se a DDP antes, entre a placa D e I era 5, quanto é que vai ser agora? 8 vezes 5, 40. Entendeu, gente? Sim. Foi, galera? Isso tem que ser feito assim. Foi. Tá? Óbvio que vai ser a mesma coisa aqui por causa da particularização de ter a mesma capacitância. Então, agora, gente, o que acontece aqui nessa fase? Você tem isso aqui, ó. Isso aqui é quando você tinha o dielétrico, né? Agora, sem o dielétrico, isso aqui passa a ser 40 e isso aqui também passa a ser 40. E o que acontece com a energia, gente? A energia aumenta ou diminui? Aumenta também. Você está aumentando a DDP. Vamos ver? Qual é a fórmula de energia que eu vou usar para criar a proporção? É a C ΔV ao quadrado sobre 2 ou é Q ao quadrado sobre 2C? Só para ver a proporção. C ΔV Não. sobre 2. Você tem essas duas formas. C ΔV ao quadrado O sobre quadrado 2. sobre 2. Ou você tem essa daqui. Eu só quero ver a proporção, não quero calcular. Qual que você vai usar para ver a proporção? A A de primeira ou a baixo? segunda? A A segunda. segunda. Por quê? Porque o que se mantém é o mesmo. Porque o que se mantém. Se a carga se mantém, é muito mais fácil você ver a proporção aqui. Se a carga se mantém, esse cara aqui vai se manter. Então, se esse cara aqui diminui 8 vezes, o que acontece com a energia? Aumenta 8 vezes. Aumenta 8 vezes. Beleza, gente? Saquei isso aqui. Então, Foi. quanto que valia a energia? A energia valia... Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui, cara. A energia... Cadê a porra da questão? A energia valia 1,8 vezes 10 a menos 8. Essa era a energia
gente, no final da fase 1, esse cara aqui valia 1,8 vezes 10 a menos 8. Acho que era isso. Quanto eu valia aqui agora? 8 vezes isso. Isso dá 80 mais 64, acho que dá 12,4. Foda-se, multiplica essa porra aqui por 8, tá? Vezes 8. Beleza? Isso foi o final da fase 2. Por isso que eu falei, se você não souber, gente, esse tópico, cara, toda essa questão tu erra. Se você não souber essa parte de altura da capacitância, a importância que é esse negócio, tá? E aí tu já respondeu, gente, praticamente a fase 2 inteira. Que ele pede assim: calcule a DDP entre as placas VD menos VE. VD menos VE, gente, é isso aqui, ó. É o verde. Isso aqui é o VD menos VE. Quanto que é VD menos VE? 80. A diferença de potencial. Tá? Só você somar os dois, não tem mistério. Então ele pede primeiro VD menos VE, depois ele pede VD menos VI. O que é VD menos VI? É isso aqui. Então, em outras palavras, ele está pedindo vermelho, que vale 40. E depois ele pede VI menos VE também. VI menos VE também vale 40. Que é esse amarelo aqui. Então, já acabei de resolver. E depois ele pede o trabalho externo realizado para remover os dielétricos. Como é que você vai fazer para calcular o trabalho? Só fazer final menos inicial. Qual que era o inicial? Antes dele remover o dielétrico, ele tinha quanto de energia? Ele tinha esse UC1 aqui, que era isso. Depois que ele removeu, quanto ficou de energia? A energia ficou 8 vezes maior. Então, quanto que vai ser o trabalho? O trabalho é a energia final menos a energia inicial. A energia final é 8 vezes 1,8 vezes 10 a menos 8. E a energia inicial? Menos 1,8 vezes 10 a menos 8. Isso vai dar 7 vezes 1. Opa, isso vai dar 7 vezes 1,8. 7 vezes 1,8, 12,6. 12,6 vezes 10 a menos 8. Cadê? 12,6 vezes 10 a menos 8, que é a mesma coisa que 1,26 vezes 10 a menos 7. Beleza, gente? Galera? Beleza. Foi? E agora vem a fase 3 que eu já expliquei para vocês, né? Antes de... Vou repetir só. A placa D e E são conectadas entre si durante longo tempo por um fio com resistência 1 megaohms, conforme mostra a figura 3. Se vocês entenderem a física, gente, por isso que eu falo, gente, me escuta. Se vocês entenderem a física, isso aqui vai ficar muito mais fácil vocês resolverem, vocês não vão precisar pensar. Vai estar intuitivo isso. Como é que chegou essas placas? Como é que essas placas chegaram nessa fase 3? Chegaram totalmente energizadas. Quanto de energia elas chegaram? Elas chegaram com o F. Elas chegaram com 8 vezes 1,8 vezes 10 a menos 8. Que isso dá 8 vezes 1,8. As placas chegaram com 14,4 vezes 10 a menos 8 joules. Essa foi a energia que essas placas chegaram aqui. Quando eu conecto essas placas, gente, que tem energia a um fio que tem resistência, fisicamente falando, o que vai acontecer? Você tem um capacitor com energia conectado a um dispositivo que dissipa energia. Quando eu deixo aquilo ali conectado durante longo tempo, que ele fala no enunciado, né? Durante longo tempo, o que vai acontecer? Óbvio que toda essa energia vai embora, cara. É a mesma coisa, analogamente, seria o que eu falei para você já antes, né? Você pega o teu celular e desconecta da bateria, da fonte. Não tem mais ninguém fornecendo energia para dar energia para o capacitor. Você só tem um cara com energia e um cara para gastar toda essa energia. Só isso. É como se fosse você, sei lá, você tem um filho, você não tem mais emprego, você está desempregado, tá? Ou seja, você não tem ninguém, você não tem fonte, você não tem uma fonte de dinheiro. E você tem um filho que vai gastar teu dinheiro. O que vai acontecer com todo o teu dinheiro? Vai para zero, você concorda? É a mesma coisa.
Você não tem essa situação aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o seguinte, ó. Isso aqui é você está empregado. Você está empregado, você vai ganhando energia. Você estava desempregado no início, sem nada, zero. Aí você achou um emprego. Esse emprego vai te fornecer grana. Aí você fica com bastante grana, consegue fazer as economias, aí você é mandado embora. Aí você, porra, conseguiu um pouquinho mais de energia. Você conseguiu, sei lá, aqui você recebeu um auxílio. Aí que você recebeu, sei lá, o FGTS ficou 8 vezes mais rico do que você estava. Aí você, porra, agora tem que segurar. Só que aí, porra, você descobriu que você ficou grávida ou você engravidou tua mulher. Ou você adotaram um filho, sei lá, não importa. Ou vocês tiveram alguma coisa que vocês tiveram que perder dinheiro. Essa outra fase 3 aqui. Você não tem mais dinheiro, não tem mais fonte, você tem coisa que vai puxar a tua grana. O que vai acontecer daqui a muito tempo? Você não vai ter grana nenhuma, porra. É isso que vai acontecer. E quando de grana foi embora? Quanto você tinha? Você chegou aqui com quanto? Você chegou aqui com 14,4 vezes 10 a menos 8 reais. Óbvio que isso aqui já não é nada, né? Mas vamos supor, falando circuitalmente falando, você chegou com isso aqui de dinheiro. E você vai gastar. Quanto você vai gastar? Tudo. Então, quanto foi o teu gasto? O teu gasto nada mais é do que o quanto você tinha armazenado. Quanto é que tinha armazenado os capacitores? Não era isso aqui? Então, é isso que foi dissipado pelo fio. Gostaram da analogia, gente? Conseguiram entender com essa analogia agora? É mais a realidade da gente, né? Da gente não, porque, né? Você não necessariamente precisa pensar em filho, tá, gente? Mas qualquer coisa que envolva dinheiro. Jogos também, pode ser, enfim. Então, essa foi a energia totalmente gasta. Foi a energia que tem no capacitor. E a carga elétrica das placas ao final da fase? Essa é a mais fácil de todas. Quanto que vai valer a carga? Eita. Quanto que vai valer a carga aqui? E a carga aqui? Você não tem mais energia, gente? O que aconteceu com a carga? Foi toda embora. Então, zero. E zero também. Beleza, galera? Beleza. Foi essa questão? Essa questão ela é muito legal porque ela é muito raciocínio. Se você tiver raciocínio, cara, tu mata ela tranquilamente. Se você entender circuito, gente, fica fácil essa questão. O problema é se você for nessa questão, chegar nessa questão decoreba. Aí tu vai dar uma travada. Agora, se você entender o que está acontecendo, fica muito mais fácil você calcular as coisas. Você calcula as coisas usando lógica, não tipo, sabe, só aplicando fórmula. Foi? Então, é isso aí, galera.